Aqui no canal Pretos FC para falar da abertura da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E que vitória do Bahia sobre o Corinthians, hein? 5-1 na Neoquímica Arena em Itaquera. 5-1. Foi a segunda maior vitória de um time do Nordeste em São Paulo. A primeira foi o 7-2 do Vitória sobre o Palmeiras na Copa do Brasil de 2003. Eu achei até que a do Bahia era maior, mas depois me corrigiram nas redes sociais. E vamos reconhecer, por favor, né? Claro que um time como o Corinthians não pode tomar de 5 em casa. Já aconteceu recentemente aí contra o Flamengo e tal. Mas o Bahia fez uma atuação maravilhosa, a sua melhor na Série A. Desde o início, amassou o Corinthians. Mano Menezes escalou mal, escalou o Matheus Bidu junto com o Fábio Santos. Quando tomou 2-0 ele mudou, já tirou o Fábio e botou o Wesley atacante. E ainda assim não adiantou. O Bahia fez 3-0 com tranquilidade no primeiro tempo. O primeiro pênalti, o Gil cometeu o pênalti. Aí no segundo tempo o Corinthians descontou com o Renato Augusto, mas o Bahia ainda assim era perigosíssimo nos contra-ataques. E quando forçou o jogo, fez 4 e fez 5, em mais um pênalti cometido pelo Gil. Os 2 pênaltis bem marcados pelo Marcelo de Lima Henrique. Aliás, foi boa a arbitragem do Marcelo, sem nenhuma interferência. Foi o Bahia que ganhou. Uma atuação espetacular, sensacional, escancarando todas as limitações do Corinthians. E foi só a abertura da 35ª rodada do Brasileiro. Por quê? O Bahia foi a 41 pontos com 11 vitórias. E aí fica 1 ponto atrás do Santos, 2 atrás do Inter e 3 atrás do Corinthians, com mais vitórias do que o Corinthians. Olha o que virou. E 3 atrás do Fortaleza também, que vai pegar o Palmeiras. O que virou essa reta final. E ainda tem Vasco e Cruzeiro com 41 pontos. Então, os times que têm 43, o Inter e o próprio Fortaleza e o Corinthians com 44, que estavam em condição mais tranquila, agora também já estão em situação tenebrosa, precisando pontuar. O Inter pega o Bragantino e o Fortaleza pega o Palmeiras. E o Santos vai enfrentar o Botafogo no Rio, o Vasco o Atlético em Curitiba, o Cruzeiro Goiás em Goiânia. Que rodada! Que rodada espetacular. E talvez a nota de corte seja alta, talvez a mais alta da história dos pontos corridos. Talvez com 46 você não consiga escapar. Talvez. Dependendo de alguns resultados. Vamos ver. Vamos acompanhar de cima, mas só para registrar na abertura da rodada, que vitória do Bahia. Uma atuação espetacular do Bahia. Ah, mas é um jogo só. Sim, entra para a história o jogo. Foi o Bahia que ganhou e foi o Corinthians que perdeu. Que final melancólico de gestão do Duílio Monteiro Alves. E acho que essa derrota pode ter influência na votação da eleição à presidência neste sábado no Parque São Jorge. Na ponta de baixo, essa emoção, essa loucura. Na ponta de cima, depois do empate do Botafogo com o Fortaleza e da vitória do Flamengo sobre o Bragantino, para mim, o campeonato cai no colo do Palmeiras. O título está na mão do Palmeiras, no colo do Palmeiras, de maneira surpreendente. E a tabela do Palmeiras, com todos os cuidados, porque o campeonato está maluco, ela tem Fortaleza fora, América e Fluminense em casa e Cruzeiro fora. O Palmeiras só depende de si. E o Palmeiras vira um favorito gigantesco para levar o título mais uma vez e pela segunda vez consecutiva. Ganhou 22, ganharia também em 23. Que loucura, hein? Que campeonato que fica espetacular. Na reta final, ninguém imaginava isso, nem na ponta de cima e nem na ponta de baixo. E ele está simplesmente espetacular. Palmeiras com o título no colo. E na ponta de baixo, bem provável que teremos, acho que um gigante caindo para a Série B na próxima temporada. Que loucura! E nós estaremos aqui acompanhando. E antes que as pessoas ficam me cobrando nas redes sociais, você só fala de um estádio, houve invasão na Neoquímica Arena. Certo? Então o Corinthians também tem que ser punido. E vai ser punido, mesmo com a identificação. O STJD, ele tem que ser drástico. Não tem que ter mais tolerância. Houve invasão de campo, o clube é punido. É punido como vai ser. Cruzeiro e Vasco, o Cruzeiro e Curitiba já vão ser, pela invasão no jogo entre Curitiba e Cruzeiro no Dorival de Brito. E agora é a vez do Corinthians também. Vai jogar sem torcida, provavelmente contra o Internacional na penúltima rodada. Provavelmente. Vamos aguardar o que vai acontecer. Agora, os torcedores não ajudam também, né? Os caras prejudicam os clubes de uma maneira absurda por uma derrota, mesmo vexatória. Também é piada e também é algo grotesco aqui no Brasil. Canal Pretos FC no YouTube, um grande abraço, saúde para todo mundo e até a próxima.